A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Como prometido na gravação anterior, eu disse que estaria dando continuidade ao estudo concernente à adoração à luz da tricotomia do homem. Na aula passada, eu falei sobre o poder de pensar e o poder de sentir. Aqui nesta noite eu estarei dando continuidade aos 3 demais poderes. Escute, nós como seres humanos somos constituídos de corpo, alma e espírito. O espírito é aquela parte que é a imagem e semelhança de Deus. O corpo é o agente executivo da alma. A alma é o princípio vivificante e inteligente que anima o corpo usando os seus sentidos físicos. Portanto, amados irmãos, a adoração inclui todos os poderes constitutivos do ser humano. Observe. A adoração vai incluir todos os poderes constitutivos de uma personalidade humana. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. Coração aí, à luz de Provérbios 4, 23, não denota órgão do corpo humano, mas denota os poderes constitutivos de uma personalidade. E aí você vai ver também sobre o texto de Provérbios 4, 23, dando-nos a entender que o coração denota as faculdades mentais, tanto alma, espírito e corpo. Então ali denota os poderes constitutivos de uma personalidade humana. Então observe, quais são os poderes ou os elementos constitutivos de uma personalidade humana? Poder de pensar, poder de sentir, poder de querer, poder de consciência própria e poder de direção própria. Observe, o verdadeiro adorador adora, ou melhor, se submete a esses 5 poderes constitutivos de uma personalidade expressa pela palavra do próprio Senhor. Então observe, segundo a norma divina, a personalidade humana é constituída de espírito, alma e corpo. Está lá registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E aí na aula passada eu falei sobre o espírito. Observe, nós seres humanos somos espírito. Os anjos são espírito. Deus é espírito. Quando Deus diz lá, façamos os homens segundo a nossa imagem, foi de fato em relação ao espírito. Porque Deus é espírito. Agora, qual é a diferença? A diferença é que os anjos, são espírito santificado, tem livre-arbítrio, tanto que 1/3 parte dos anjos se rebelaram contra o seu Criador. Os homens são espírito santificado. Deus é Espírito Santo. Portanto,
Os 5 poderes, ou melhor, os elementos constitutivos, segundo a norma divina, de uma personalidade humana é constituída desta parte: espírito, corpo e alma. Então observe, do espírito, o espírito que está no corpo, porque é bom você entender isso, nós não somos isso, nós não somos corpo, nós estamos no corpo, nós somos espírito. Então observe, o espírito que está no corpo é quem é a imagem e semelhança de Deus. O espírito é real, porém invisível aos sentidos físicos, constituído de 5 poderes, o que eu já falei para vocês. Quais são os 5 poderes? Agora, adorar em espírito, segundo a norma divina, o verdadeiro adorador, quando adora em espírito, ele, o adorador, se submete a esses poderes, à vontade de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Então observe, quando a Bíblia fala lá que nós, verdadeiros adoradores, adoramos a Deus em espírito, está querendo dizer isso, que o verdadeiro adorador, quando adora em espírito, é porque ele está se submetendo à vontade de Deus. Ele se submete a esses poderes, poder de pensar, poder de sentir, poder de querer, de consciência própria, de direção própria, à vontade de Deus. Então quem assim faz, se constitui um verdadeiro adorador. Agora escute, igreja, amados irmãos ouvintes. Eu quero dar aqui um sentido, porque eu estou falando aqui de adoração à luz da tricotomia do homem. Agora observe, vamos definir aqui o que é alma. Alma é o princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano usando os sentidos físicos do corpo. Quais são os sentidos físicos do corpo? Tato, olfato, audição, visão e paladar. Então observe, deixa eu repetir aqui. Alma, nós estamos falando de adoração à luz da tricotomia do homem, mas especificamente definindo o que é alma, porque eu já falei para vocês que, segundo a norma divina, a personalidade humana é constituída de espírito, alma e corpo. E eu estou falando aqui de adoração especificamente do ponto de vista da definição do que é alma, que eu já falei que a alma é o princípio inteligente e vivificante que anima o corpo usando os seus 5 sentidos: tato, olfato, audição, visão e paladar. Então observe, o verdadeiro adorador, ele não apenas escuta os conselhos de Deus, mas aplica os conselhos de Deus na sua forma, no seu estilo de viver, no seu estilo de vida. Então observe, escute. A adoração à luz da tricotomia, mais especificamente, alma. Observe, o verdadeiro adorador não permite que as suas mãos apalpem qualquer coisa, não permite que os seus ouvidos não ouçam qualquer som, não permite que a sua boca, melhor falando,
fale, pronuncie qualquer palavra. Ele não permite, aleluia, ele não permite que os seus olhos vejam qualquer imagem, porque ele é o verdadeiro adorador. Estou falando aqui de adoração à luz da tricotomia, mais especificamente a alma, que é o princípio inteligente e vivificante que anima o corpo usando seus sentidos: tato, visão, olfato, audição e paladar. Então, o verdadeiro adorador, ele não permite que a sua audição ouça qualquer tipo de som. Ele não permite que a sua visão veja qualquer imagem. Ele não permite que a sua mão apalpe qualquer coisa. Ele não permite que a sua boca pronuncie qualquer tipo de palavra. Se você é um adorador, a sua audição é consagrada para o Senhor. Se você é um adorador, os seus olhos são consagrados para o Senhor. Se você é um adorador, a sua boca é consagrada para o Senhor. Se você é um adorador, as suas mãos são consagradas para o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, ser verdadeiro adorador implica nesta verdade absoluta registrada nas Sagradas Escrituras. Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de adorador. Me permita, amados irmãos ouvintes, escute. Esse vídeo é um vídeo gravado de maneira mais objetiva e sucinta do que o primeiro. Escute. Você é um adorador do Senhor. E eu já defini aqui o que é alma. Já defini o que é alma. É o princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano usando os sentidos físicos. Os seus sentidos físicos. Quais são os sentidos físicos? Tato, olfato, audição, visão e paladar. Então, se você é um verdadeiro adorador, você não permite que a sua audição ouça qualquer tipo de som. Quais são os sons que você tem escutado? O que é que você tem colocado sobre os seus tímpanos? O que é que você tem ouvido? Porque aquilo que você ouve, canaliza, é o que vai determinar o seu estilo de vida. O nosso estilo de vida é resultado daquilo que ouvimos. Se você é um verdadeiro adorador, vigie no que concerne aquilo que você ouve. Se você é um verdadeiro adorador, você não permite que qualquer imagem seja posta frente aos teus olhos. Não coloquei coisa má diante dos meus olhos, diz o Senhor. O que é que você tem visto? Porque integridade, ser íntegro, é quando você está só, quando ninguém te vê, somente Deus, e ainda assim você permanece um verdadeiro adorador. Amados irmãos, tome cuidado com aquilo que você põe diante dos teus olhos. O verdadeiro adorador não permite que a sua boca pronuncie qualquer tipo de palavra. Você é um instrumento da profecia de Deus. Você foi chamado para ser o verdadeiro adorador, e as suas palavras têm que ser palavras que edifiquem, como diz lá o apóstolo Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim o que for
edificante aos que ouvem. Pronuncie palavras de bênção, pronuncie palavras que edifiquem aqueles que estão à sua volta, porque fazendo assim, você se constituirá como de fato um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador, ele não permite que as suas mãos apalpem qualquer coisa. Essa mão que caricia, esta mão que faz carinho, essa mão que vai cariciar, é a mesma mão que mata, é a mesma mão que fere, é a mesma mão que prejudica. Se você é um verdadeiro adorador e adora à luz da tricotomia, mais especificamente à luz da alma, porque você é constituído de alma também, então você não permite que essas mãos apalpem qualquer coisa ou te conduza a fazer qualquer ato ou a cometer qualquer ato. Escute, adoração à luz da tricotomia, e falando aqui do corpo. O corpo é o veículo que conduz o pneuma e é o agente executivo dos desejos da alma. O corpo é o agente executivo da alma. Está escrito lá, e aqui eu vou abrir para vocês, em 2 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Só para você ter ideia que corpo é o agente executivo da alma. Está escrito assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amados irmãos, ouvinte, você é um adorador por excelência? Se você é um adorador por excelência e adora a luz da tricotomia, porque você é constituído também de corpo, que você é uma personalidade, e a personalidade à luz da norma divina é constituída de espírito, alma e corpo. Acabei de falar para vocês aqui que o corpo é o agente executivo da alma. O cristão deve dar valor ao seu corpo como lugar sagrado em que Deus habita. Porque diz lá em 1 Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templos do Espírito Santo, devemos, portanto, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos, portanto, por meio deste corpo, adorar e exaltar o Todo-Poderoso. Você, se você de fato é um verdadeiro adorador, você não risca o seu corpo. Você não permite que o seu corpo receba qualquer tipo de imagem, até porque você, nós somos propriedade exclusiva do Espírito Santo. O que é que você tem feito com o seu corpo? Porque diz a Bíblia que aquele que peca contra o seu próprio corpo está sujeito à punição de Deus. Tanto que Deus, diante desta verdade, considera o nosso corpo como um templo sagrado da habitação do Espírito Santo. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo, porque o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Amados irmãos, escute, eu não tenho a pretensão aqui de ser bastante
eu não quero aqui, através desse vídeo, te fadigar. A minha mensagem aqui nesta noite é ser objetiva. Então, se você é um verdadeiro adorador e adora a luz da tricotomia, espírito, alma e corpo, seja um verdadeiro adorador. Deus está à procura não de adoração, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Escute, amados irmãos, eu estarei no próximo vídeo falando mais especificamente sobre os 3 poderes que me resta: poder de consciência própria, poder de direção própria e poder de querer. Poder de querer, poder de consciência própria e poder de direção própria. São esses 3 poderes que nos falta falar, que nos falta compartilhar com vocês, para que você entenda o quanto se faz necessário adorar a Deus partindo desse pressuposto. Eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer a você. Compartilhe este vídeo, compartilhe, permita que este vídeo alcance muitos, para que saibam eles o que é ser verdadeiro adoração. Ser verdadeiro adorador, ser verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade, não é apenas participar de um culto litúrgico em um espaço que já foi consagrado para cultuar ao Senhor. Vai muito além disso, porque adoração é o que Deus quer de mim e de você, partindo do pressuposto da vida do adorador. Então fica aqui o meu convite também para você participar conosco amanhã, quarta-feira, do estudo expositivo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui dando continuidade. Amanhã é o nosso 8º encontro sobre o estudo da carta aos Filipenses. É um estudo expositivo, é um estudo que demanda tempo, porque é através do estudo expositivo que nós crescemos. Se você deseja crescer na graça e no conhecimento, venha participar conosco amanhã do estudo da carta aos Filipenses. Amanhã estaremos explorando princípios edificantes que está inserida na carta aos Filipenses para a nossa edificação. O culto começa às 19h30. Fica aqui na rua Genésio Salles, número 117, Massaranduba. Igreja Batista, Cristo é a palavra. Receba do seu pastor um forte abraço. Deus é contigo. E não se esqueça, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adora em espírito e em verdade, que adora com o seu espírito, que adora com a sua alma e que adora a Deus com o seu corpo, porque você e eu somos constituídos de espírito, alma e corpo. Um forte abraço do seu pastor. Que a paz de Cristo, que o amor de Deus e a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Tchau, tchau.